Boa noite, meus irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, demais companheiros que se integram a esse momento de reflexão, de aprendizado, de elevação espiritual. Nós estamos hoje realizando a 162ª reunião online e hoje contaremos com a nossa irmã Girlane Rino, da Federação Espírita Pernambucana, e que integra o projeto Escutatória. Ela vai falar sobre caminhamos juntos para a perfeição. Jesus é o modelo e é o guia. Realmente, o que Jesus nos deixou é a orientação para que possamos segui-lo e colhemos as glórias da paz, da felicidade no reino de Deus. Então, ele realmente é o padrão que vai nortear o nosso caminho, a nossa jornada. E em cada processo reencarnatório, nós estamos aprendendo, evoluindo para galgarmos esses degraus gloriosos da vitória. Mas, para iniciar os trabalhos da noite, eu pediria ao nosso irmão Metódio para que fizesse a prece inicial. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo habite cada um de nós, encarnados e desencarnados. Pai de misericórdia infinita, Senhor da vida, derrama tuas bênçãos, Senhor, sobre os nossos irmãos que estão em leitos de hospitais, passando por grandes provações. Derrama tuas bênçãos, Senhor, sobre os nossos irmãos que estão nas ruas, sem um teto para se abrigar da chuva, sem um lençol para se abrigar do frio, sem um alimento para saciar sua fome material. Enfim, Senhor, agradecemos pela vida. Agradecemos também pela doutrina de luz, essa doutrina espírita, que nos faz enxergar a verdadeira vida em rumo ao teu reino de luz e de paz. Enfim, pedimos à espiritualidade amiga que intua, que ampare a nossa irmã, que irá proferir a palestra dessa noite. Assim seja. Assim seja. E, dando continuidade, lembramos que amanhã a nossa casa estará comemorando 70 anos de luz, de trabalhos edificantes na comunidade recifense. E é uma felicidade muito grande para todos nós que fazemos parte do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Então, amanhã, às 17 horas, estaremos aqui numa sessão diferenciada, porque é comemorativa, mas sempre unidos, reunidos em nome de Jesus. Teremos Fernando Veloso, nosso companheiro de longas datas, que falará a respeito da sua experiência no Caminhando para Jesus, e Severino Celestino, convidado, que é da Federação Espírita da Paraíba, para proferir sua palestra sobre a importância da Casa Espírita na sociedade. Contamos com a presença de todos vocês. E com a palavra, nossa irmã Girlane, para que seja usada para nos trazer, nos brindar os seus conhecimentos. Muita paz. Obrigada, viu, senhor Luiz? Obrigada a todos pelo convite de mais uma palestra, né? De estar aqui com mais uma não, né? Uma mais importante, eu diria. Porque hoje é a véspera e a gente comemora na véspera, né? Geralmente, mas amanhã a nossa querida casa, que faz 70 anos, e quem me conhece e já acompanha as minhas palestras sabe o amor grandioso que eu tenho por essa casa. Então, tem uma relação de 21 anos, né, com essa casa. Então, foi onde eu iniciei a minha vida espírita, a minha jornada espírita. Vou pedir a licença antes, né, de iniciar a palestra para compartilhar um pouquinho da minha experiência. Não vou tomar 5 minutos, viu, Rosério, Luiz? Só porque, de fato, eu acho bom, né, já que amanhã é uma data tão importante e eu fico muito feliz de estar aqui podendo compartilhar um pouquinho. Afinal,
se eu estou podendo falar um pouquinho do Evangelho de Jesus, é porque essa casa foi muito importante na minha jornada. Então, eu não poderia deixar de relatar um pouco de como foi, né? E eu, minha vida toda, morei no bairro de Campo Grande, e era uma casa que eu já tinha ouvido falar, né, na Doutor Machado, muito conhecida. E um belo dia, obviamente que isso não é do nada, né, é tudo intuído. E, coincidentemente, aos 21 anos, eu fui intuída ali para procurar. Minha tia, que mora na Jerônimo Vilela, minha tia Lucilde, eu, por acaso, perguntei para ela, né, porque eu já me questionava, já me perguntava, sempre fui muito religiosa, sempre busquei, na verdade, fui católica, né, crismada, batizada, enfim. E quando eu perguntei, né, para minha tia, onde é aquela casa que fica ali na Doutor Machado, não é um centro espírita? Eu disse, a senhora já foi lá? Aí ela disse, já, porque inclusive... Não, ela não me contou esse detalhe ainda, que eu nem vou contar, para não perder a surpresa. E aí eu disse, tia, vamos tirar um dia para a gente ir lá? Ela disse, com certeza, vamos sim, Lani, que eles me chamam de Lani na família, né? Vamos sim. Aí a gente foi um dia, e eu acho que era dia de consulta, eu acho que é na quinta, né? Isso, na quinta, olha aí, estou lembrada ainda. Aí era na quinta-feira, o dia da consulta, a gente foi, e aí acho que foi passado o tratamento espiritual para a gente, e aí a gente ficou, né, indo. Acho que eu fiquei quarta, sexta, sábado, né, fiquei indo, e aí não parei mais. E um ano depois fiz o curso de passe com o Fernando Veloso, né, eu acho que 1 ano ou 2 anos depois, e já comecei a trabalhar no passe. E fui fazendo alguns cursos, né? Fui fazendo aquele de mediunidade, né? Fui fazendo alguns, mas nunca entrei na sala mediúnica. Mas fui fazendo, até porque eu nunca tive uma mediunidade ostensiva, né? E fui, né? Fazendo, mas não tão efetivo, né? Participava um momento ou outro na campanha do quilo, mas palestra era sagrada, digamos assim, eu sempre estava, né? Quarta, mas por conta da faculdade, às vezes eu não podia, no sábado eu sempre buscava ir, enfim. E foi uma relação de muitos anos, e eu fazia uma caminhada longa para lá, porque eu morava um pouquinho, digamos, a umas 3, 4 quadras de lá, né? E aí eu sempre ia caminhando, voltava caminhando, apesar de ser escuro, mas eu não levava nada para não ser assaltada, mas foi muitos anos assim, como eu me mudei, acabou que a Federação Espírita Pernambucana ficava mais acessível para mim, isso há mais de 5 anos atrás. E aí, como tinha um curso na federação que eu gostaria de fazer, eu fui e acabei indo para lá, né? E foi por esse motivo que deixei de ir por conta da distância, da circulação, enfim. Mas sempre ia para a federação também, aos domingos, sempre teve o vínculo também de ir. E aí, eu estou aqui hoje, só gratidão, não vou falar muito, porque eu sou muito chorona, eu tenho uma tendência a chorar, mas eu estou muito emocionada, porque eu sei que um detalhe importante, depois de um tempo, minha tia comentou comigo que minha avó, Cecília, mais conhecida como vovó Ceci, ela frequentou o Caminhando para Jesus. Não sei durante quanto tempo, mas frequentou, trabalhou, não sei também. Já andei pesquisando, mas nunca soube informações, mas minha tia garantiu que ela ia para lá. E já faz 35 anos que minha avó é desencarnada. Então, quando ela desencarnou, eu tinha meus 7 anos. Então, quase não tive muito convívio, mas o convívio que eu tive com ela foi profundo, muito marcante. E tenho certeza que foi ela que me intuiu para que eu fosse, porque provavelmente tinha um propósito muito grande para mim.
Então, só muita gratidão por ela, eu tenho certeza que ela é trabalhadora, ela está vinculada a essa casa. Porque na minha primeira palestra no Caminhando, eu acho que foi seu Jomar que fez a direção na época, e ele leu um texto que até hoje eu nunca achei, pesquisei muito, mas era como se fosse uma oração dos avós, eu não lembro bem. E ali foi que me marcou, porque de fato eu percebi que ela estava presente na palestra. Então, como eu sempre digo, que provavelmente ela deva estar, porque na colônia deve botar ou um telão, não sei como é que eles fazem, mas provavelmente ela está assistindo nesse momento. E muita gratidão. A equipe, né, Dr. Bezerra de Menezes, que também está tendo um trabalho tão grandioso nesse momento, né, que a gente sabe, e ele também como devoto de Maria, assim como eu também, né, e hoje eu sou muito grata a essa doutrina que nos ampara tanto, nos consola, nos auxilia. É isso. Então, esse é um pouquinho da minha história com essa casa de muitos anos, de muito tempo, e é um vínculo muito grande, muito lindo. Sempre fiquei muito quietinha a minha vida toda, eu sempre estudei. Eu li quase toda a biblioteca, eu vou dizer, eu era a mais assídua da biblioteca. Eu sempre estava pegando os livros lá, eu não tenho noção, mas eu sempre acho que eu devo ter lido mais de 200 obras só ali daquela biblioteca. Enfim, é isso, meus irmãos, e é um pouquinho da minha história com essa casa, que eu não podia deixar de passar, porque 70 anos é uma data muito importante, de muito trabalho para a redondeza, né, de Campo Grande, no qual eu passei muitos anos da minha vida morando, e sou muito grata também. Então, vou compartilhar com vocês agora o material para a gente assistir, para a gente acompanhar, né? Eu sempre digo que não é só uma palestra, é um estudo. Eu gosto muito de trazer com o intuito do estudo. Se tiver qualquer dúvida, podem perguntar, podem sinalizar, certo? Que a gente está aqui para poder fazer da melhor forma. Esse tema da noite de hoje é Caminhamos Juntos para a Perfeição. Jesus é o modelo e guia. Esse capítulo está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, dos itens 19 a 21. Então, vamos trazer agora. E aí eu inicio... Acho que não está agora. Eu inicio com a pergunta do Livro dos Espíritos, no qual Kardec pergunta aos espíritos, né, na questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos respondem: Jesus. É a resposta mais curta do Evangelho segundo o Espiritismo. Óbvio que Kardec faz alguns complementos, mais simples assim. Eu gosto muito de refletir nessa pergunta, no sentido de que eu sempre me achava muito audaciosa quando eu estava passando por alguma situação, onde eu estava muito insegura, muito em dúvida em que atitude tomar, eu me perguntava como Jesus agiria. E até quando eu relato isso para algumas pessoas, que dizem até que eu estou querendo me comparar a Jesus, e não é isso. Não é querendo me comparar a Jesus, e sim querendo me colocar, entender como Jesus agiria. Afinal, Jesus é o modelo e guia da humanidade. Então, quem seria melhor para eu me basear? Né? A gente pode até lembrar de algumas pessoas, como eu sempre digo que essa minha tia que mora em Campo Grande, na Jardim Vilela, tia Cid, ela é meu modelo de bondade na Terra. Eu sempre digo a ela, e ela ri, e eu digo: tia, a senhora é meu modelo de bondade.
Mas, em várias situações, a gente pode até se basear em alguém, né? Em que a gente tem muita confiança, em que a gente admira a postura, mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos deu Jesus, né, como nosso modelo e guia, ou seja, nosso governador planetário, que foi designado por Deus para cuidar do planeta Terra, ou melhor, para criar, né, o planeta Terra como a gente já veio a caminho da luz, né, de Emmanuel, o Chico Xavier, onde Jesus ali, com o consentimento de Deus, estruturou o nosso planeta, criou, auxiliou na criação, obviamente com muitos espíritos ali de escola que auxiliaram, e depois se disponibilizou para vir ao planeta depois da necessidade que ele via que a humanidade não estava avançando tanto quanto deveria, e ele encarnou, né? Ele não reencarnou, ele encarnou, porque foi a primeira vez que ele se tornou ali carne, né, no planeta Terra, para trazer o seu exemplo. Então, para mim, isso de fato é o vínculo que a gente pode sentir, perceber. E Jesus, ele não está distante de nós, muito pelo contrário. Ele está muito mais próximo do que a gente imagina. Só que a gente, às vezes, cria uma barreira como se Jesus estivesse muito distante pela elevação moral dele, intelectual, enfim. Mas Jesus, a gente observa até na humildade que ele veio, né? Ele poderia ter vindo numa condição de riqueza, poder, e não foi isso, não foi esse exemplo que ele trouxe para nós, né? Foi de simplicidade, de humildade, de amor, né? Então, isso é o exemplo mais perfeito que nós podemos ter. E trouxe também o sermão as bem-aventuranças, lá no sermão da montanha, tão conhecido, né, de nós, onde ele traz 7 bem-aventuranças, né, que eu fiz questão de trazer, porém a gente vai refletir em uma hoje, mas é a primeira: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5, 4. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus 5, 5. Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Mateus 5, 7. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mateus 5, 8. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, 9. E o sétima bem-aventurança: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, 10. Então, esse sermão da montanha, ele foi muito importante para a humanidade, assim como Moisés trouxe o decálogo, né? Os 10 mandamentos, Jesus nos trouxe as bem-aventuranças, a boa nova, né? A lei de amor. E hoje a gente vai refletir nas bem-aventuranças da misericórdia. E eu gosto muito dessa frase de Mahatma Gandhi, quando ele diz assim: se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Olha que perfeição, né? Então, se perdesse todos os livros e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Ou seja,
é algo que a gente tem que parar para avaliar melhor, analisar melhor, estudar e colocar em prática. É isso que Jesus espera de nós. E a gente, como eu disse, vamos refletir nos bem-aventurados, os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia, né? Essa imagem reflete o momento que Jesus está, naquele momento, no Sermão da Montanha, trazendo a mensagem, tantos acompanhando, observando, né? Então, que a gente também se sinta assim. Todas as vezes que a gente lê, como se Jesus estivesse falando para nós. E no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde a gente vai refletir, eu trago todos os itens, porque eu quero que, de fato, a gente entenda, compreenda e aplique e tente aplicar na prática, né? Então, bem-aventurados os que são misericordiosos, e o item de 19 a 21. E inicia assim: é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem. Vou repetir a pergunta, para a gente já ir refletindo. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem. E aí, no item 19, ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo. Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o próximo. E a resposta é: certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Olha que importante, né? Porque na pergunta traz exatamente ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo. E isso não funciona para a educação daqueles que nos são tutelados. Ou seja, a gente precisa sim orientar, repreender, não é verdade? Então, essa é a conclusão e essa é a orientação, porque isso é missão, né? Missão dos pais ou daqueles que se encarregaram, se foram designados para cuidar, né? Para ajudar, para contribuir no progresso daqueles seres humanos. E como mesmo falou, ninguém é perfeito, mas não é porque eu não sou perfeita que não vou querer educar adequadamente meus filhos, né? Orientar aqueles que estão sob a minha tutela. Então, é essa reflexão que os espíritos nos fazem, né? Nos trazem de informação. Por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação para um fim útil, e não, como a mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Olha que profundeza, né? Eu estou trazendo essa reflexão na criação dos filhos, porque é onde a gente mais tem esse vínculo, tá? Mas sobre aqueles que estão sob a nossa tutela, né? Ou até mesmo amigos, né? Que precisam desse auxílio nosso, também nos compete a fazer isso, né? Daqueles que estão do nosso convívio, na nossa relação social. Mas devemos fazê-lo com moderação para um fim útil e não pelo prazer de denegrir o outro, né? Então, esse é o cuidado que nós devemos ter. E o cuidado maior na infância, né? Que é onde está sendo formada a criança, o emocional. Isso tudo é extremamente importante se a gente for analisar pelo lado da psicologia, né? Então,
tem toda uma influência na vida da gente. E os espíritos continuam. E neste último caso, a repreensão, né, é uma maldade, pelo simples fato de denegrir, tá? No primeiro, é um dever que a caridade manda, seja cumprido com todo o cuidado possível. Ademais, a censura que alguém faça a outrem deve, ao mesmo tempo, dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. Então, que antes de a gente chamar, a gente escutava isso muito na infância, né? Quando ou nossos pais, nossos parentes, tios, avós diziam assim: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E esse faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, antigamente até podia funcionar, mas hoje não funciona mais. As crianças estão mais evoluídas, mais atentas, e elas, meio que até elas orientam, né, ali os pais, às vezes, ou até mesmo fazem com que os pais passem uma certa vergonha, né? Mais ou menos assim, quando se alguém liga, né? Não é o caso mais porque o celular hoje tomou o espaço dos telefones fixos, mas quando alguém ligava aí, não, diga fulano que eu não tô não. Ou, enfim, a criança dizia, ela está falando que não está podendo falar agora. Enfim, meio que envergonhava ali a mãe ou o pai. Mas hoje a gente entende que se eu vou questionar ou orientar a pessoa que não faça aquilo, se eu faço, qual a moral que eu tenho para pedir para o outro não fazer? E aí a gente pode refletir nos vícios em geral, nos comportamentos, porque se eu não faço, eu não tenho direito de pedir para o outro fazer. Né? Então, o ideal é que a gente sempre se autoanalise. Sempre veja se a gente não tem aquele defeito, aquele vício, aquela má inclinação, enfim, para que a gente consiga corrigir o próximo. Então, veja a importância isso é até questão de cuidado, caridade, e principalmente com os filhos, né, que se espelham muito nas pessoas que estão o criando, certo? E isso aí foi trazido por São Luís, em Paris, 1860. E aí eu lembro bem, eu gosto muito de lembrar dessa passagem, né, do argueiro e a trave no olho. Porque sempre para mim é uma reflexão extremamente importante, no sentido de que Jesus trouxe de uma forma grandiosa, né, para a gente refletir. E aí eu trouxe o trecho para a gente exatamente analisar. E aí diz assim, está lá no capítulo 10, item 9. Como é que verdes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não verdes uma trave no vosso olho? É mais ou menos assim, argueiro é um pedaço, como se fosse um pequeno ciscozinho, e a trave, digamos, um cisco maior, né? Mais ou menos como está aí na imagem. Um pedaço de um pau maior, né? E o outro é um fiapinho da madeira, digamos assim. Ou, como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave. Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Está em Mateus, capítulo 7, versículo 3 a 5. É tão simples, mas muita gente ainda não entendeu. E ainda teima em recriminar no outro um defeito que ainda tem nele próprio.
Joana de Ângeles, ela traz na série psicológica uma reflexão muito grande sobre o espelhamento. Ou seja, aquilo que mais me incomoda no outro, provavelmente é o que eu tenho em mim. Olha que profundidade. Mas depois que eu entendi isso, eu busco sempre analisar se eu tenho aquilo. Quando algum comportamento de alguém me incomoda, e aí está me incomodando o comportamento, aí eu paro para analisar e digo, peraí, vamos lá, o que é que esse outro tem que está me incomodando? Vou analisar em mim, porque provavelmente sou eu que tenho esse comportamento. Enfim, não é sempre assim, tá? Não vamos generalizar. A questão não é essa, tá? Lógico que se a gente observa a corrupção, né, na humanidade, né, na política, principalmente, e aí eu queira dizer, mas eu sou corrupta, né? Não no nível deles. Mas será que a gente não tem furado fila, recebido um troco a mais, ter ficado calado, porque se vier de menos a gente vai reclamar? Será que eu não estou estacionando em local que não devo, no lugar deficiente, idoso? Será que eu não estou, agora, na história do auxílio emergencial, solicitei sem ter direito? E aí, olha quantos a gente não viu, não acompanhou aí nos noticiários que fizeram isso. E é tanta coisa. Aí me lembrei também do gato, né? O gato é energia clandestina, né? O jacaré, enfim, aquelas ligações clandestinas, né? Porque eu quero me dar bem, quero diminuir minha conta, enfim. São mini coisas que a gente vai fazendo que são pequenas corrupções que nos tornam corruptos do mesmo jeito. E quem somos nós para reclamar do político corrupto? Né? Obviamente que a proporção é bem maior, mas será que se nós estivéssemos no lugar daquele político, não agiríamos da mesma forma? Porque ele tem o poder, ele tem a condição ali, né? Tudo à mão dele, enfim. São essas reflexões que a gente deve se fazer. Se algo é errado, não tem questionamento. Né? Então, eu não posso recriminar o outro aquilo que eu esteja fazendo errado, certo? Então, essa reflexão desse item. E no item 20 continua assim. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Vou trazer novamente. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito pode resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? E aí traz a reflexão. Tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. Então, a gente vê essa cena, eu vou me comover, eu vou me incomodar, eu posso até reclamar com a política, mas será que eu não posso fazer nada? E aí, Kardec nos orienta, fora da caridade não há salvação. Não só a caridade material, né, mas a moral, que é mais difícil. Mas sabemos que primeiro devemos matar a fome, como a nossa querida irmã Dulce dizia. Temos que primeiro matar a fome, porque muitos dizem, tem que dar a vara, tem que ensinar a pescar, né, e não dar o peixe. Mas na hora da fome, a pessoa não consegue nem pescar. Não que vá ficar nessa condição para sempre.
É por isso que existem tantos projetos sociais, tantos movimentos aí que auxiliam essa população em situação de rua, tira ela da rua, dá uma condição de alimento do básico, da pirâmide ali, né? Está sendo atendida no mínimo, né? As necessidades básicas, para daí se pensar em se recolocar, em retomar a vida em sociedade, né? Dar uma dignidade mínima. Então, é isso que a gente precisa, e nós espíritas temos esse olhar, né, de enxergar essas possibilidades. Então, também não adianta mas a vida é perfeita, e aí, mas eu ajudo, enfim, mas obviamente que a gente sabe que isso depende muito das políticas públicas, disso não temos a menor dúvida, mas se não for feito nada, que a gente o faça, mesmo que sejam pequenas formiguinhas, né? Porque a gente faz um trabalho muito pequeno diante da necessidade da população, é muito grande. Então, é essa reflexão que fica. O erro, ele está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o sem necessidade, na opinião geral. Igualmente repreensível seria fazê-lo a alguém apenas para dar a expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Então, pelo simples prazer de fazer para a conhecida fofoca, né, a maledicência, para julgar o outro, para dizer, tu viu fulaninho que fez, enfim, para apanhar os outros em falta. Lembremos, né, que hoje a gente faz isso, mas amanhã pode ser que nós passemos por isso. Então, esse cuidado que a gente tem que ter de quando a gente escutar algo ou ficar sabendo de algo, parar na gente, porque de nada vai adiantar divulgar aquilo. Não é verdade? O máximo que pode fazer é que, se essa pessoa lhe procurar, você pode ajudá-la minimamente diante da sua condição moral para fazê-lo. Aí eu me lembrei daquela passagem de Jesus que acolheu Judas, né? Ali como apóstolo, né? Como discípulo, enfim. Porém, sabendo das questões morais que Judas tinha. Mas veja que Jesus nunca o questionou. Sabia que da vida, né, da vida meio transviada, equivocada que ele tinha, sabia de que ele até mentia, mas eu até me questionei por que Jesus, veja na condição moral dele, porque se fosse com a gente com certeza agiria de outra forma. E Jesus em nenhum momento apanhou ele em falta, nada, muito pelo contrário, acolheu, permitiu com que ele trouxesse a verdade, mas ele meio que não queria em algumas situações. Mas mesmo assim, Jesus nunca divulgou, né, as questões morais dele, e ele mesmo que veio, né, depois se autoavaliar, e aí chegou ao suicídio, infelizmente, mas depois foi amparado, né, e aí a gente sabe, por psicografia, que Maria de Nazaré o acolheu, né, então, depois, né, quando ela também desencarnou, porque ela demorou muito para desencarnar, né, porque ele provavelmente deva ter ficado num local também como o Vale dos Suicidas, né? Vamos dizer assim, não necessariamente com esse nome, mas das questões psíquicas, né? Como a gente bem sabe. E aí, continuando nesse item, diz assim, dar-se inteiramente o contrário quando estendendo sobre o mal um véu para que o público não veja. Aquele que note os defeitos do próximo, o faça sem proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar
o que reprova nos outros, ou seja, a gente joga uns panos quentes, né, quando vê ali que existe aquele mal, para que ninguém observe, para que você, pelo fato de você mesmo ter aquele defeito, para que ninguém possa reprovar e descobrir. Enfim, é a história da corrupção que eu já havia falado, né? Então, a gente deve ter muito cuidado, né? Por isso que a gente tem que ter esse olhar cuidadoso, apesar de que a gente meio que já está desesperançoso, desmotivado, né? Com as questões da política no Brasil. Porém, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, né? Não é à toa. Então, quando a gente lê ali, a gente entende muitas das coisas que a gente passa e por que a gente passa. E por que a gente ainda vai passar. Então, fica uma dica aí de leitura. Acho que é de Humberto de Campos, né? Eu tenho até ele aqui, mas de Chico Xavier, psicografia, certo? Continuando, São Luís também conclui esse item assim. Essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista? Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? São Luís, Paris, 1860. Então, São Luís reflete de que, em suma, aquele comportamento corrupto, ela não é proveitosa ao moralista, né? Ou seja, como é que a gente vai entender qual é o melhor comportamento, né, se a gente não conhecer quais são os comportamentos equivocados, inadequados? Não que a gente precise passar por eles para saber, mas a gente o sabe. Até porque a lei de Deus está escrita na nossa consciência e a gente sabe bem discernir o que é bem e o mal. E aí a gente pode até se questionar, mas será que as pessoas que fazem tanto mal não têm essa noção e sentimento? Até tem, mas a questão do mal e do equívoco ou do espírito que ainda é pouco evoluído ultrapassa tudo isso, transpassa tudo isso. Né? Então, é só depois de muito tempo, de muito aprendizado, de muitas provações, que ele vai, de fato, entender, certo? E aí eu quero trazer uma reflexão dos apóstolos da paz universal. Isso foi uma mostra que aconteceu lá na Federação Espírita do Paraná. E eu achei tão lindo, que eu quero trazer para a nossa reflexão na noite de hoje, porque esses são os apóstolos atuais da paz universal, né? Então, eu fiz questão de trazer, né, a imagem e acrescentei até um no final, mas aí depois a gente vai comentar. E aí os apóstolos da paz universal, aí eu trouxe as frasezinhas que foram colocadas, né? E aí, mas quem sou eu, senão uma formiguinha das menores que anda pela terra cumprindo sua obrigação? Francisco Cândido Xavier. Meu Deus, se ele fala isso, imagine nós, né? Ele que psicografou tantas obras, ele que abdicou da própria vida em função, né, de ser um médium aí dos espíritos, das comunicações, né, de trazer tantas obras importantes que hoje nos dá, né, tanto aparato, né, para a gente poder conhecer e se aprofundar ainda mais na doutrina. E Divaldo disse assim: estamos engajados na luta da paz contra a ignorância. E o nosso dever deve ser o esforço de semear estrelas na grande noite, a fim de que as sombras sejam vencidas. Olha, que lindo, né? Ainda está aí. Já está na sua, acho que, terceira moratória, né? Como ele mesmo disse. E aí, com seus 93 anos, né? Agora ele não está rodando o mundo por conta da pandemia, mas que praticamente o ano todo divulgando aí aos 4 cantos do mundo o Evangelho de Jesus. Então,
fica para a gente essa reflexão. E eu trago outros apóstolos que não são espíritas, mas que trouxeram que foram de grande importância para a humanidade dentro dos seus países, de suas religiões, dos seus compromissos, né? E Mahatma Gandhi diz assim: felicidade é quando o que você pensa, o que você diz e o que você faz estão em harmonia. Que linda essa mensagem. Que perfeição, porque é isso que Jesus espera de nós, né? É isso que é ser moralmente, né? Buscar se melhorar, né? Então, felicidade é quando o que você pensa, o que você diz e o que você faz estão em harmonia. E Nelson Mandela disse assim: para odiar é preciso aprender. E se podem aprender a odiar, as pessoas também podem aprender a amar. Perfeito. E é o que a gente tem feito. Muitas pessoas são pessimistas. Acham que tudo vai dar errado, né? Sempre pensa negativo. E aí eu sempre me pergunto, mas qual é a diferença de pensar positivo? De ser otimista, porque eu não quero me auto-enganar. Mas se der errado, deu, bola para frente, né? Mas eu ficar com aquela vibração que a gente conhece bem, que isso é o que abre as brechas para que os irmãos necessitados, os espíritos infelizes, como Joana de Ângeles fala, se aproximem da gente para que a gente os atraia, né? Quando a gente baixa esse nível vibratório, né? Onde a gente realmente só pensa que tudo vai dar errado, que nada vai dar certo, enfim, é exatamente isso. Então, se a gente pode aprender, né, a odiar, como o Nelson Mandela trouxe, a gente também pode aprender a amar. Ou seja, se a gente aprende a ser negativo, a ser pessimista, a gente também pode aprender a ser otimista, a pensar positivo. Então, eu adoro essas reflexões. E tem o Martin Luther King, quando ele disse: eu tenho um sonho, bem conhecido, né? Quando ele disse, I have dream, né? Quando ele falou, eu tenho um sonho, o sonho de ver meus filhos julgados pelo caráter e não pela cor da pele. Olha quanto tempo faz que esse, né, digamos assim, não é bem missionário que eu queria dizer, mas que veio com essa missão, né? De fato não deixa de ser, de lutar pela igualdade. E hoje a gente começa a ver, mas ainda passos tão pequenos, né? Enfim. E Albert Einstein, quando ele disse assim: só são verdadeiramente felizes aqueles que procuram ser úteis aos outros. Olha que lindo, né? E ele foi um cientista, mas super, digamos assim, com muita credibilidade e que também trouxe aí várias teorias, a física, né? Depois trouxe, por último, a física quântica, né? Que é a questão da prova de Deus. Enfim, ele foi o que mais trouxe para esse lado, né? E não deixa também de ser uma missão. E para finalizar, essas duas irmãs, né, tão queridas da gente, que deram tantos grandiosos exemplos, né? Eu sempre gosto de trazer elas assim nas minhas palestras, porque são exemplos, né, para as nossas vidas. Madre Teresa, né, quando ela disse assim: o Senhor não daria banho a um leproso nem por $1 milhão, eu também não. Só por amor se pode dar banho a um leproso. Meu Deus, né, gente? Abdicou da própria vida
né? Abdicou em função do outro. E o nosso exemplo, né, na irmã Dulce, que também virou santa, né, foi canonizada. E tem um filme lindo dela, viu? Até indico, tá na Netflix. A irmã Dulce, né? Eu acho que tá Dulce dos Povos, enfim. É só se botar Dulce, você já vai ver um filme dela. Olhe, prepare o lencinho, porque a gente se emociona o filme inteiro, né? A pessoa realmente, um espírito se colocar à disposição do outro, né? Então, irmã Dulce disse assim: habitue-se a ouvir a voz do seu coração. É através dele que Deus fala conosco e nos dá a força que necessitamos para seguirmos em frente, vencendo os obstáculos que surgem na nossa estrada. E é lindo. E ela também, né? Tem um projeto belíssimo lá na Bahia. E aí eu trago a imagem desses apóstolos, né? Reunidos, tão grandioso, são missionários de luz, são pessoas que ainda, o Divaldo ainda está conosco, mas que tem uma missão tão maravilhosa, cada um na sua religião, não necessariamente precisa ser espírita, como a gente vê 2 exemplos aí, e que podem contribuir para o avanço da humanidade. Então, quero deixar essa imagem como para a nossa reflexão, para que a gente, sim, eles têm como Jesus como modelo e guia, eles seguiram o modelo, eles estão também, obviamente, que eles estão muito mais evoluídos, mas também vamos nos tornar, né? Vamos chegar, todos nós, um dia seremos anjos, né? Mas precisamos, de fato, buscar minimamente, né? Lógico que a gente não vai conseguir grandes avanços, como aconteceu com Maria de Magdala, como aconteceu com Paulo, que era Saulo, né? E aí não é isso. Obviamente que a gente já está em tantas reencarnações, né? Buscando se melhorar, mas se a gente for lutando contra nossas más tendências, nossas más inclinações, a gente vai, sim, trilhando o caminho do progresso, da reforma íntima, tão orientada pela doutrina espírita. Não é fácil, mas é vontade, como Emmanuel até fala num capítulo do Pensamento e Vida do livro, que é maravilhoso também, indico muito. Então, é vontade, eu tenho que ter vontade. Óbvio que não vai ser do dia para a noite, não. Um exemplo, se a pessoa é fumante e ela fuma uma carteira por dia e ela quer parar, muitas das vezes ela não vai conseguir parar do nada e no outro dia ela já está curada, né? Digamos assim. Não, não é assim que funciona, né? Na prática. Acontece alguns casos, até acontece, mas o ideal é como se a gente fosse desmamando, né? Quando a gente é até orientado para deixar de tomar alguma medicação, enfim. A gente vai desmamando. Então, veja quantas reencarnações, né? A gente já vem desmamando até a gente conseguir eliminar aquela má tendência, né? Aquela má inclinação, enfim. Nós só temos que ser gratos por estarmos no caminho, né, da perfeição e nos atentar e não colocar à prova, né? Porque também não adianta a gente, né, retroceder, ninguém retrocede, óbvio. O máximo que a gente pode fazer é estagnar. Então, tem mais um item para a gente finalizar. No 21, haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? E aí, a resposta é assim: é muito delicada esta questão, e para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só ela prejudicam,
nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Então, olha aqui que reflexão, né? De que, de fato, se só vai fazer mal a ela, de nada importa a gente divulgar. Agora, se vai prejudicar mais pessoas, aí sim a gente precisa se atentar para isso. E conclui assim: segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale cair um homem do que virem muito a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. São Luís, Paris, 1860. E aí eu trago a reflexão do Papa Francisco, quando ele disse assim, ele se refere à crise da pandemia, né? Esta crise nos toca a todos, ricos e pobres. É um apelo à atenção contra a hipocrisia. E aí a gente reflete de que essa pandemia não só foi para pobre, para rico, e sim para todos, né? E aí a gente finaliza com a questão 886 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus. E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas, né? Então, olha que bonito que a gente ainda não pratica, só fica no campo da beleza, né? Eu digo isso por mim também, tá? Eu estou me colocando totalmente nisso. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, meus irmãos, é isso. Gratidão por essa linda oportunidade de estar contribuindo aqui para essa casa tão querida, né? Os 70 anos do Caminhando para Jesus, que faz parte já, né, dos centros de Recife, pernambucano, que contribuiu tanto, né, para a humanidade. Então, só tenho que agradecer e finalizar aí em profunda alegria. Muitíssimo obrigada, viu, seu Luís, Rogério, pelo convite, para todos que fazem o Caminhando para Jesus. Gratidão. Obrigado, dizemos nós, Gislane, pela bela apresentação, seus argumentos, e da necessidade que nós temos sempre que renovar essas informações. Como você bem disse, não é fácil, é um processo. Você falou em vontade. Tudo vem da vontade, mas tem que haver também a perseverança. A vontade somente ela pode estacionar logo adiante. Tem que haver a insistência, a perseverança, entendeu? Como um objetivo de procurar se melhorar. Mas todos nós estamos caminhando, como você diz, para a perfeição. E o processo reencarnatório não é nada mais, nada menos do que aprimoramento do ser humano. Crescimento moral, intelectual, para ascender os degraus da angelitude que nos espera, né? Mas estamos muito gratificados e felizes com a sua presença e pediria que você fizesse, por favor, a prece de encerramento. Vamos elevar o pensamento e vamos agradecer a Deus Pai de infinita bondade, tanta misericórdia, a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, a espiritualidade amiga, a equipe Dr. Bezerra de Menezes, a nossa Mãe Santíssima, e a todos que fazem o Caminhando para Jesus, da equipe espiritual, da equipe dos encarnados, que possamos ser abençoados, especialmente na noite de hoje. Que todos recebam, neste momento, todas as bênçãos que derramam em seus lares,
em seus familiares, em todos nós que precisamos tanto, estamos tão necessitados de Jesus em nossas vidas. Que possamos pensar neste momento nas pessoas que estão nos leitos dos hospitais, ainda com Covid, pelo 500 mil desencarnados pelo Covid, que estão sendo amparados pela espiritualidade incansável que está trabalhando. A todos que estão neste momento nas ruas, nos asilos, nos abrigos, nos presídios, nos sanatórios, nos orfanatos, em todos os recantos desse planeta. E assim, profunda gratidão, encerramos mais uma noite de estudo, uma noite especial de comemoração de 70 anos. Que a equipe Bezerra de Menezes, Dr. Bezerra de Menezes, receba também todo o nosso amor, toda a nossa gratidão por esse auxílio e esse amparo. Que assim seja. Que assim seja. E lembramos aos que estão sob tratamento que se mantenham em harmonia para o segundo horário. E, mais uma vez, lembramos amanhã a nossa reunião online às 17 horas, realmente o dia oficial da comemoração dos 70 anos de luz do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Boa noite e muita paz para todos. Boa noite. Até mais.